Irmãos, eu disse aqui no domingo passado que nós iríamos começar um estudo aqui sobre a doutrina da salvação. A gente sabe, irmãos, que a doutrina da salvação ela veio por intermédio de Jesus. A gente é salvo hoje por intermédio de Jesus. Não tem outro mediador entre o homem e Deus. Para a gente chegar até Deus, precisa passar por Jesus. E a salvação, ela é o bem maior que o ser humano conquistou através de Jesus. Se não fosse Jesus, a salvação não teria chegado à humanidade. E o primeiro assunto que eu quero comentar com os irmãos hoje é sobre a providência salvadora. A Bíblia diz, irmãos, na carta lá em Lamentações, no livro de Lamentações, que as misericórdias do Senhor é tão grande na vida da igreja, na vida do ser humano. Se não fosse essa misericórdia, o diabo, nosso adversário, ele nos engoliríamos vivos. Pensa, irmão, alguém já viu na televisão ou em vídeo a cobra, aquela cobra, acho que jararaca, eu acho que chama, grandona, igual a pessoa assim, está uma bocada? Imagina, assim é o diabo, irmãos, ele engole você vivo. A cobra. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia é sem fim. E para nós entendermos, irmãos, sobre essa providência salvadora, a gente precisa entender, na verdade, a gente vai dar só um resumo daquilo que os irmãos já sabem. Isso é ensinado na escola dominical para as crianças, aquilo que a gente vai começar a falar hoje. O pecado, todos sabem que foi introduzido no mundo através de Adão. Deus criou o homem perfeito. Deus não criou o homem para pecar. Deus criou o homem para viver em harmonia com Deus, com a natureza, para viver ali em bem-estar consigo mesmo. Mas através da queda do homem, entrou o pecado no mundo. E quando entrou o pecado no mundo, entrou as dores, as mulheres sentem dores, nós homens sentimos dores, temos que trabalhar, naquela época não precisava, e o próprio Deus, ele deu a certeza para o homem: você vai viver do suor do seu rosto, e a mulher vai sofrer dores de parto. Quantas vezes você acorda, né? sem vontade de trabalhar? Acontece, meu irmão, só comigo que acontece? Às vezes você acorda aquele dia, nossa, tem que ir hoje, não tem jeito. Às vezes dá até vontade de abrir um atestado, mas você tem compromisso, você tem conta para pagar, mas você não faz isso. Tudo isso por conta do pecado do homem que gerou em Adão. E a Bíblia diz, irmão, no Salmo 51, já está passando aí, irmão, passa aí, Salmo 51, e no versículo 5, a partir da queda do homem, da queda de Adão, entrou o pecado no mundo. A gente vai ver aqui no Salmo 51, no verso 5, o próprio salmista escrevendo aí, onde ele se humilhava diante de Deus. Ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, Adão, ele foi criado por Deus, o próprio Deus moldou ele. Ele, através do seu sopro, deu-lhe a vida. Eva, ela foi tirada da costela de Adão. Os filhos de Adão já nasceram do pecado. E o salmista escreveu: olha, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Ou seja, ele estava fazendo uma reflexão entre ele e o próprio Deus. Ele estava ali se humilhando na presença do Senhor por um pecado que ele havia cometido. Então, irmãos, a graça salvadora de Jesus, ela veio nas nossas vidas, porque Deus olhou para nós e viu que nós não iríamos ter condições alguma de chegar até Deus sozinho. E a Bíblia fala, irmão, sobre, na epístola de João, sobre o pecado natural, pecado original
E o pecado cotidiano, aqueles pecados que a gente comete no dia a dia. Você pode abrir lá na Epístola de João, fala pecados e pecado. Quando fala de pecado, no singular, está dizendo o pecado original. Esse que Davi escreveu no Salmo 51, no verso 5. Você vai abrir lá na Epístola de João? Abre lá na Epístola de João. Deixa eu só confirmar aqui o verso para a gente. Na primeira Epístola de João, no capítulo 1 e no versículo de número 8. Olha o que diz aqui, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, irmãos, está dizendo o seguinte: se dissermos que não temos pecado, é o pecado original, é o que o salmista escreveu lá, que em pecado a gente foi gerado. E mais para frente, no verso de número 9, coloca no número 9, diz assim: se confessarmos nossos pecados, você pode ver que está no plural, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado original, irmãos, ele foi pago lá na cruz do Calvário, como também o pecado atual que a gente comete hoje. Só que o pecado original, lá em Gênesis 3, versículo 15, onde o Senhor, o próprio Deus, diz: olha, eu vou mandar e vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, estava visando essa transgressão que a gente nasceu. Uma criança inocente, ela já começa a ter pecado. Hoje, as crianças eu lembro da minha época, a gente era tão inocente que quando chegava a visita em casa, a gente corria para dentro do quarto. Tinha casos de esconder dentro da cama, com tanta vergonha. Hoje as crianças são tão espertas que, se não tomar cuidado, eles mandam a gente ficar quieto e eles querem tomar o assunto da conversa. Eles tão inteligentes que estão as crianças hoje. Então, ou seja, dificilmente, irmãos, a gente vai encontrar inocência, a gente vai encontrar criança menor, digo 3 anos, 5 anos, sem malícia. Hoje até as crianças já têm malícia, por conta de quê? Do pecado que gerou Adão lá no passado. Mas o próprio texto bíblico diz: olha, se nós confessarmos nossos pecados, e isso está falando do nosso pecado atual, do nosso dia a dia que a gente comete. Porque, irmãos, querendo ou não, o inimigo coloca pensamentos em nossa mente. Isso desde o menor até o maior. Às vezes a gente cria certo rancor dentro do nosso coração. Se nós não colocar para fora, a gente corre o risco de perder a bênção de Deus nas nossas vidas. E esses pecados que a gente tem que confessar diante de Deus, orando e se humilhando diante da presença do Senhor. Nós precisamos, irmãos, fazer como Davi, lá no Salmo 51. Senhor, eu preciso que o Senhor não retire de mim o teu Espírito Santo. Dá-me de volta a alegria da salvação. Eu quero sentir gozo da alegria da salvação. Isso, irmãos, que a igreja precisa. E nós temos total liberdade para isso, através da graça salvadora de Jesus Cristo. E lá em Jeremias, no capítulo 19, verso 6, diz que, verso 9, que enganoso é o coração, mais de todas as coisas. O interessante, irmãos, eu estava pensando nesse versículo aqui, as pessoas, eu conversando com algumas pessoas, inclusive com o rapaz que trabalha comigo, estava falando para ele o seguinte: olha, a gente acha que as coisas nunca vão acontecer com a gente, só acontece com os outros. Só os outros que pecam, a gente não. Às vezes a gente coloca no pedestal de uma santidade tão grande que as coisas só acontecem com os outros, com a gente não. Mas o próprio Jesus, ele ensinou que a gente precisa vigiar e orar para não cair em tentação. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Então, irmãos, o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. E em Romanos, no capítulo 7, no verso 18, diz que: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Na nossa carne humana, irmãos, se a gente for analisar, não tem bem nenhum. Mas quando o Espírito Santo atua na nossa vida, a gente começa a ver com outros olhos, a gente começa a ver com amor,
misericórdia. A gente começa a ver as coisas, irmãos, com graça. Tá? A gente começa a olhar para as pessoas e ver que Deus, que mudou nossas vidas, que nos salvou, é o mesmo Deus que vai olhar lá para aquele ser humano que está lá, perdido. É o mesmo Deus que pode salvar. Os irmãos que vieram aqui na quarta-feira, Deus que livrou aquele irmão lá, tirou lá do laço do diabo, lá do poço do inferno, e trouxe para mostrar que Ele é poderoso para fazer isso, é a graça salvadora de Jesus Cristo. Através do pecado do homem, irmãos, entrou a iniquidade no mundo, entrou a sujeira no mundo, mas através do sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Como a gente leu lá em João, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Então, irmãos, a natureza pecaminosa todos têm, entendeu? Independente de ser membro, de ser obreiro, de ser pastor, independente do grau de posição dentro da igreja, é pecador. E esse grau de pecado só é perdoado a partir do momento que a gente entende que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E hoje, irmãos, a depravação total na sociedade está muito grande. A gente vê hoje o pecado dominando hoje a face da terra. Os homens, as mulheres, as crianças, os adolescentes, desde o menor, irmãos, até o mais ancião, peca. Mas nós temos Jesus Cristo, que nos perdoa e que nos purifica de todo pecado. E a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 2: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Só que aqui, irmãos, ele está olhando no passado, éramos filhos da ira. Hoje a gente não é mais, irmãos. Porque Deus, lá em João, a Bíblia diz assim: todos aqueles que creem no meu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é graça salvadora. A gente vivia na prática do pecado. Nós éramos praticantes do pecado. Hoje a gente peca, mas a gente crê que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Isso é graça salvadora. E essa graça só acontece a partir do momento que a gente subir diante de Deus e crê no seu poder e seu sangue. E a culpa é universal. Tanto o pecado que tem no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer parte do mundo, lá do outro lado do mundo, é universal. Porque o pecado de Adão abrangeu toda a humanidade. E muitas vezes, irmãos, normalmente todos olharam para o espelho hoje, né? Todo mundo aqui olhou para o espelho hoje. E às vezes a gente olha no espelho e reflete alguma coisa diferente. De repente, uma ruga, uma espinha, até mesmo uma sujeira. Mas o espelho, ele não tem a capacidade de tirar aquela ruga, aquela sujeira, aquela coisa de anormal que a gente vê no nosso rosto. Se a gente não tomar uma atitude e, tipo assim, se estiver sujo, pegar água e lavar com sabão, ou só se a água for necessária, não vai acontecer nada. Assim, irmãos, é o sangue de Jesus Cristo na nossa vida. Se nós entendermos que estamos na prática do pecado, se nós não nos humilhar diante de Deus, não tem como Deus perdoar. Porque Deus quer que nós nos humilhamos diante de sua presença, para que a redenção venha acontecer em nossa vida. E lá em Gálatas, no capítulo 3, vamos ler esse verso lá, Ivan, coloca lá para a gente, por favor. Lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 11, diz assim lá, vamos ver lá. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo, ele viverá pela fé. O irmão Carlinhos começou aqui o seu estudo falando acerca dos mandamentos do Senhor. E Jesus veio para quebrar isso, justamente. A lei, irmãos, ela mostra para nós o que a gente tem que fazer. Você pode ver que a lei ela só aponta, ó, você não pode fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso. Mas a salvação, ela vem por intermédio da graça em Cristo Jesus. O que é a salvação? É uma graça, é um dom imerecido, onde ninguém merece ser salvo, mas através da fé, que a gente crê em Cristo Jesus, a gente é salvo. E
E o texto diz, olha, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, mas porque o justo viverá pela fé. Se você acredita, irmão, você vai ser salvo. Alguém aqui esteve lá, 2000 e tantos anos atrás, viu Cristo aberto lá, com os seus braços abertos, alguém dando martelada lá, de prego nas suas mãos? Alguém estava lá? Ninguém estava lá, irmãos. Mas a gente acredita que isso aconteceu. Nós acreditamos que Ele veio para quebrar o jugo. Nós acreditamos que Ele veio quebrar as barreiras. Porque a fé, a salvação, ela veio por intermédio da fé em Cristo Jesus. E o próprio Hebreus, no capítulo 1, do verso 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E nós cristãos, vivemos pela fé. E é através da fé que a gente vai ser salvo. No próximo sexta-feira a gente vai fazer algumas comparações de fé e obras. Alguns falam que a gente vai ser salvo por obras, outros falam que a gente vai ser salvo por intermédio da fé. O que está certo e o que está errado? Isso vai ser só para o próximo sexta-feira. Então, irmãos, a graça salvadora de Jesus, ela veio justamente para quebrar essa barreira, para quebrar essa separação entre o homem e Deus. Se você está aqui hoje, não é porque você é bom, não é porque você obedeceu seu pai, sua mãe, você foi bonzinho, não, pelo contrário. Você está aqui hoje, eu estou aqui pelo amor de Deus, através de Cristo nas nossas vidas. Porque o Senhor viu que o homem poderia render alguma coisa para Ele. E esse render, irmãos, é o que é? Nós somos salvos, fazendo que outras pessoas mais possam ser salvas através da nossa fé, através da nossa mudança, do nosso comportamento, através das nossas atitudes. Então, eu acredito, como a gente leu aqui, que o justo, ele vai viver pela fé. Você não está justificado porque você anda direito. Andar direito é nosso dever, pagar nossos impostos, pagar a conta de água e luz, pagar aquilo que é devido, é nossa obrigação isso. Mas quando eu falo andar na presença do Senhor, não mentindo, não roubando, é uma vida de santificação a Cristo Jesus, uma vida separada do mundo, uma vida onde as pessoas olham para nós e veem alguma coisa diferente em nós. Isso é viver pela fé, não é viver debaixo de um jugo. Tem muita gente que pensa, irmãos, que ser crente é você ficar debaixo de um jugo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu não posso fazer porque a igreja está me vendo, o pastor está me orando, as pessoas vão falar de mim se eu fizer errado. Não, pelo contrário, irmãos. O apóstolo Paulo escreveu na carta de Coríntios que tudo é lícito. Você pode fazer tudo, mas nem tudo convém. Tem mais para frente por nenhuma delas. Então, irmãos, a gente não comete certos tipos de erro, é porque a gente escolheu a não cometer, mediante a palavra de Deus. Não porque tem jugo em cima das pessoas. Eu lembro que antigamente, irmãos, era um jugo que eles colocavam em cima das pessoas. Você não pode fazer isso, não pode. Entendeu? Parece que nós andávamos rodeados de um monte de câmera perseguindo a gente. Onde eu entendo, irmãos, que quem cuida das pessoas é o Espírito Santo. Quem trata as pessoas é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem trata diretamente lá no interior das pessoas é o Espírito Santo. Às vezes, irmãos, o homem, ele não conhece o que está dentro do coração. Eu estou vendo os irmãos aqui, o exterior dos irmãos, mas o que você está pensando, só Deus sabe. É por isso que o texto que a gente leu um pouquinho antes lá em Jeremias, onde diz que o coração do homem é enganoso. Porque o homem em si, irmãos, ele é mau. Por quê? Por causa dessa culpa universal que aconteceu aí através do pecado de Adão. E a Bíblia diz, irmãos, eu estava lendo o texto ontem, lá em Mateus capítulo 24, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriando. Através do pecado que gerou no coração do homem, a cada dia mais vai gerando mais pecado. Quanto mais você tem sede de pecar, mais o inimigo vai te dando sede, e essa sede se torna insaciável.
E ela só vai ter um fim, ela só vai ter um basta a partir do momento que reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E Ezequiel, no capítulo 4, no capítulo 18, verso 4, diz que: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. O tal não morrerá pela iniquidade do Pai. Então, o que a gente entende aqui, irmãos? O Pai, ele não pode salvar o Filho. O Filho, ele não pode salvar o Pai. O irmão não pode salvar o outro irmão. A salvação, ela é individual. E o texto é bem claro: a alma que pecar, essa morrerá. Mas o Senhor nos dá o direito de a gente se arrepender. E se nós nos arrependermos, irmãos, nós corremos o risco de perder a salvação. E o profeta, ele foi bem claro, dizendo essas palavras: todas as almas são minhas, como a alma do Pai, a alma do Filho, a alma que pecar, essa morrerá. Então, irmãos, a gente tem que estar a cada dia protegido pelo poder do sangue do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, para que a gente não venha correr o risco de perder a nossa salvação. Deus, irmãos, uma coisa que eu entendo: Deus, Ele não está preocupado com o tempo diferente que a gente é. E eu estava, essa semana passada, eu e o Ivan, a gente estava fazendo um balanço da ficha dos fichados da igreja. A gente tinha 95 pessoas, né, Ivan? Oficial. Mas tem mais pessoas, irmãos, que saíram do que pessoas que estão ativas. Algumas pessoas viajaram, mudaram de cidade, mudaram de igreja, estão firmes. Mas existe mais pessoas, irmãos, fora da casa do que dentro da casa do Pai. E justamente isso, irmãos, comecei a pensar sobre esse assunto. E Deus me colocou uma mensagem no coração para falar na igreja nos próximos cultos aí. Eu fiz aqui uma série de mensagens. Por que pessoas não vêm à igreja? Porque pessoas saem da igreja. E eu vou voltar a falar nesse assunto. E às vezes, irmão, a gente vê que por motivos futis, motivos banais, a gente perde a esperança, perde o desejo, perde o foco. Mas não é porque quer, irmãos, é por conta do pecado de Adão. E às vezes vem a fraqueza, vem o desânimo, vem a angústia, vem a perseguição, vem a tribulação, vem um monte de coisas. Mas está aqui, ó: o justo viverá pela fé. É uma palavra pequena, irmão, mas tem que se tornar grande dentro da igreja, dentro do coração do ser humano, onde a gente entende que só Deus conhece, só Deus sabe. E a Bíblia diz, lá em Jeremias, no capítulo 31, no verso 30: cada um, porém, será morto pelas suas iniquidades. Vamos ler esse versículo inteiro, irmãos? Você coloca lá para ver, Jeremias, no capítulo 31. Ficou bem rápido o computador, né? Jeremias, capítulo 31, verso 30. Cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Aqui, irmãos, é uma profecia que Deus estava falando para Israel. Mas dentro da matéria, onde a gente vai falar para os irmãos nos próximos cultos, a gente pode colocar: uva é o que é? Um fruto bom. Uva é o que faz o que? Vinhos. E o melhor vinho sai da uva. Quanto mais tempo ele fica lá guardado, mais raro fica. Os irmãos que já trabalhou em empresa que fabrica isso aí, quanto mais velho fica, melhor é. Então, irmãos, eu entendo o seguinte: cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Aqui para dizer para os irmãos.
é individual, irmãos. Mas através desse individualismo, irmãos, a gente pode usar o coletivo para ajudar as pessoas a entender o Evangelho do Senhor. Nós não podemos, irmãos, usar o individualismo. Se a pessoa quer ir embora, deixa que vá. Não, muito pelo contrário. Jesus ensinou: a gente tem que ter misericórdia, a gente tem que ter o amor, a gente tem que ter a graça de Deus para ajudar as pessoas. Infelizmente, irmãos, existem situações que a gente não tem paciência com as pessoas. A gente não, por exemplo, só pensa em nós. Nós somos, às vezes, irmãos, individualistas. Precisamos, irmãos, pensar no próximo. É o que eu disse aqui, às vezes a gente acha que as coisas nunca vão acontecer conosco, só vai acontecer com os outros. E a partir do momento, irmãos, que a gente começa a entender que Jesus morreu na cruz para salvar toda a humanidade, independente, irmão, se gosta de nós ou não, independente se a gente vai com o rosto na cara das pessoas ou não, Jesus veio para salvar a todos. E quem faz a mudança é o Espírito Santo de Deus. É verdade. E a graça de Deus é que superabundou sobre o mundo. Aqui no livro diz o seguinte: o favor merecido de Deus, por ele é expresso todos os pecadores. O outro descreve o melhor como o poder divino que refreia o pecado, atrai o homem a Deus e regenera os crentes. Nesse aspecto, a graça de Deus opera juntamente com o Espírito, levando o homem a viver regiões celestiais. Ou seja, irmãos, graça por graça. O homem, irmãos, revela-lhe a vontade de Deus e restaura a cada ser humano a capacidade de responder favoravelmente ao amor de Deus. A partir do momento, irmãos, que você entende que a graça, ela é graça, você vai entender o grande amor de Deus para com a vida do ser humano. Assim como a graça chegou até mim, irmãos, assim como a graça chegou até você, ela pode chegar até os nossos vizinhos aqui, até mesmo aquelas pessoas que saíram da casa do Senhor, até mesmo aqueles que não querem mais vir. Outro dia, alguém disse: eu só vou voltar à igreja no dia que eu ficar rico. Às vezes dá vontade, irmão, então, nunca vai acontecer esse dia. A gente pensa, como homem falando, mas a gente pensando na graça de Deus, irmãos, às vezes o homem fala porque está com ansiedade, está nervoso, ele se decepcionou com alguma coisa. Mas a graça é graça, a graça é salvadora, é um bem merecido, ela veio para todos. É por isso que entra Jesus lá na cruz do Calvário. Quando ele estava lá, olhou para aquela multidão, a grande maioria dando risada da sua morte, do seu desespero, do seu sofrimento. Mas ele orou lá para o Pai e disse: Senhor, perdoa esse povo aí, perdoa essa humanidade, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes, quando a gente fala coisas, a gente comete atos errôneos, às vezes a gente faz coisas que não é para fazer, mas a graça, ela entra no coração do homem. E João 1,16 diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça. E essa graça, irmãos, ela abrange toda a igreja, todos aqueles que abrem o coração para Cristo. E essa graça, ela chegou até mim, chegou até você. A graça comum concede em cada um a capacidade de buscar a Cristo. À medida que o homem responder afirmativamente que a graça que o atrai é de Deus, ele é beneficiado por uma graça especial que o ajuda a chegar cada vez mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus você está, irmãos, mais você quer chegar. Quanto mais você busca a Deus, mais você quer buscar. Quanto mais você busca a Deus, mais o Senhor vai se aproximar de você. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai sentir desejo de ler a Bíblia. Quanto mais você ora, mais o Senhor vai te dar força para orar. Quanto mais você quer louvar, mais o Senhor quer dar força para você louvar. Porque essa graça, ela é uma graça remidora, é uma graça salvadora.
transformadora, uma graça que muda. Então, irmãos, o que acontece? Muitas das vezes o diabo, o adversário, ele tenta de todos os lados, com dardos, tentar tirar-nos de sua presença, tentar afastar-nos de Deus. Mas a partir do momento que você entende que graça é graça, você passa a ter forças para ser um cristão vencedor. E para finalizar a minha fala, João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Se você chegou até Deus porque o Pai enviou Jesus e o Espírito Santo te tocou para você estar aqui, ninguém vai a Deus por bondade própria, ninguém vai a Deus porque tem poder aquisitivo, ninguém vai a Deus porque acha que é bom. Pelo contrário, a gente vai a Deus porque o Pai enviou Jesus até a cruz do Calvário. Ele nos amou primeiro e nos deu uma vida e vida com abundância. Irmãos, hoje nós falamos só um pouquinho sobre esse assunto, o pecado do homem. Independente, irmão, da gente ter essa natureza pecaminosa que somos, tem hora que dá um branco na gente, irmãos. Tem hora que cai aquela natureza, o velho homem em nossas vidas, que a gente está um pouco fora do limite. Mas a gente precisa buscar a força de Deus, para que o velho homem nunca venha ter mais força que o Espírito Santo. Esse velho homem venha ser pequeno pelo tamanho do nosso Deus. E a gente entende que a gente só está na presença do Senhor porque Deus nos amou primeiro, através de Jesus Cristo.